Muito boa noite a todos. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade do estudo das espécies dos atos administrativos. Vimos na aula passada até o ato parecer. Na aula de hoje vamos continuar o estudo das outras espécies de atos administrativos. O que é, então, esse próximo ato administrativo que chama-se visto? O visto é um ato administrativo na qual a administração pública ela vai apreciar a regularidade formal de um outro ato administrativo. Então, nessa situação, no visto, né, que nada tem a ver este visto com o visto consular, né, com o visto proferido por um consulado, né, como o consulado americano, aqui não. Né? O visto em ato administrativo, em direito administrativo, ele tem a função de que um outro ato administrativo foi regular, né? Ou seja, não que, diferentemente da homologação, na homologação o ato administrativo é verificado quanto à sua legalidade. Aqui é se o ato administrativo anterior foi praticado de acordo com a regularidade formal. Regularidade é uma coisa, né? Legalidade é outra. Legalidade é o cumprimento da lei. A regularidade é se o ato administrativo anterior cumpriu os requisitos, as espécies previstas ali na lei. Né? Legalidade, cumprimento da lei. Regularidade é o cumprimento das etapas, dos passos, né? De todos ali, todas as sequências que a lei determina que devem ser cumpridas. Por exemplo, o pedido de férias de um agente público, ele só vai ser considerado correto, considerado legal para ser concedido após o visto recebido pelo chefe superior dele. Né? Então seria a mesma coisa em qualquer órgão público. Né? Então, um funcionário de um nível hierárquico inferior, ele solicita a concessão de férias, né? Ele tem os requisitos legais ali para a concessão de férias, mas para essas férias serem concedidas, é necessário um visto, é necessário que o chefe dele dê a regularidade, ou seja, verifique que os requisitos para a concessão de férias desse funcionário, ele realmente tem esses requisitos preenchidos. Né? Com isso, é feito então o visto. O visto nada mais, a sua função nada mais serve do que o atestamento, né? Ou seja, ele serve para atestar que o ato administrativo praticado está ali formalmente legal. Né? Não significa que ele vai se concordar com o ato, não. Ele vai falar o seguinte: o ato administrativo praticado está de acordo ali com as etapas previstas na lei para que ele seja concluído. Né? Então, essa é a diferença entre visto e homologação. A homologação, ela verifica a legalidade do ato. O visto, ele atesta, ele verifica a regularidade formal de um outro ato administrativo. Tudo bem? Então, este é o visto, né? Este é o próximo, o primeiro ato administrativo que estamos estudando aqui na aula de hoje. O próximo ato administrativo, que atualmente aí nesse momento de pandemia que a gente tem passado, temos escutado bastante, que é o decreto. O decreto é um ato administrativo, né, para a realização de atos, né, individuais ou gerais, feitos sempre pelo chefe do Poder Executivo. Então, aqui, esse ato administrativo é sempre feito ou por um prefeito, ou por um governador, ou por um presidente. Uma nomeação de um cargo público, né, de uma função, como por exemplo o ministro, né, os ministros são nomeados por intermédio aqui de decretos, né, ou podemos criar aqui decretos regulamentares, né, que são os decretos que têm
a função de delimitar questões gerais, questões da coletividade. A nomeação serve para questões individuais, ou seja, a nomeação é direcionada a uma pessoa, né? Já o regulamento ele é direcionado à coletividade, né? O decreto ele pode ser decreto de execução ou decreto autônomo. O decreto de execução, que tem previsão no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, ele serve para dar cumprimento ali à lei, né? Ele não inova ali na criação de uma nova norma jurídica, né? Ele surge para explicar ali a lei, né? Por isso que ele chama decreto de execução ou decreto regulamentar. A lei já existe, né? E aí vem o decreto para criar ali situações particulares que já foram ali previstas na lei. Então o decreto serve para explicar, para criar situações específicas ali com relação à legislação que já tinha sido criada, né? Os decretos autônomos ou independentes, não. Né? Eles tratam de questões que não foram aí versadas em lei. Aí aqui sim há uma inovação na norma, da ordem jurídica, ou seja, há uma criação de uma norma jurídica. E esses decretos autônomos ou independentes, vimos vários aí nessa questão da pandemia, decretos federais, decretos aqui do estado de São Paulo, que são decretos aí com relação ao Covid-19, né? Os decretos que criaram a quarentena são considerados decretos autônomos, ou decretos independentes. Todos os decretos posteriores que prorrogaram a quarentena, né, aqui no estado de São Paulo, também são decretos autônomos ou independentes. Os decretos do governo federal que delimitaram as, quais são as atividades essenciais são também decretos criados pelo presidente da República, né? E lá o presidente da República estipulava quais são as atividades consideradas essenciais. E o decreto estadual determinava ali as datas de quarentena, né? Quando que começa, quando que termina, depois houve outros decretos para prorrogar esta quarentena, né, que vigora aí atualmente até dia 31 de maio, né, podendo ainda ser prorrogado aí, né, na verdade hoje, dia 28 de maio, foi prorrogado, né, perdão, hoje 27 de maio foi determinada a prorrogação até aí o dia 15 de junho, algumas regras aí nesse decreto que vai sair agora no dia 28, que vai determinar a forma de reabertura de alguns setores, que vai ficar a cargo dos prefeitos, enfim. Todos esses decretos, né, são considerados decretos autônomos porque eles estão inovando na ordem jurídica, eles não estão explicando, não estão criando situações particulares das normas jurídicas. Então, esse é a diferença entre decretos de execução, quando a norma jurídica já existe, ele explica a norma jurídica já criada, e os decretos autônomos que não, ele inova na ordem jurídica, ele inova na criação de uma nova norma jurídica, né? O exemplo que eu dei aqui é esses decretos de quarentena, os decretos com relação ao Covid-19. Né? Resolução e portaria. O que são resoluções e o que são portarias? Né? São atos administrativos, né, criados pelas autoridades que contêm uma decisão de assunto individual, né, ou também de assunto coletivo. Então, por exemplo, né, um exemplo aqui de uma resolução, uma decisão proferida por uma autoridade administrativa, né, que cria-se um novo cargo em comissão, por exemplo, um novo cargo comissionado, né? Isso pode ser feito por intermédio de uma resolução ou portaria. Um outro exemplo é a determinação, né, de um prefeito, por exemplo, né, que né, durante essa questão que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus, né, as repartições públicas devem funcionar
com horário reduzido, né, com a obrigatoriedade de utilização de máscaras, por exemplo, no interior de repartições públicas, né? Todas essas situações podem ser determinadas por resoluções, né? Ou seja, por o horário de funcionamento dos fóruns, ou fechamento e vedação de atendimento presencial dos fóruns. Hoje, os fóruns do Tribunal de Justiça de São Paulo estão fechados, né, para atendimento ao público, né, 100% fechados, eles estão todos os funcionários e juízes trabalhando remotamente de suas residências. Isso foi feito por intermédio de uma portaria que determinou ali o fechamento das atividades do fórum, né, fechamento do atendimento presencial do fórum, para conter aí o avanço do coronavírus aqui na capital, né. O próximo tipo de espécie de ato administrativo que a gente vai estudar é o alvará. Alvará, né, vem de ordem, tá? Sempre que a gente ouvir a palavra alvará, tem o significado de ordem, tá? Ordem no sentido de determinação. O alvará é uma forma de ato administrativo criado pela autoridade administrativa, né, que confere ali uma autorização para a prática ou exercício de alguma atividade pública, né, que sempre sujeita essa atividade ao poder de polícia do Estado, que já estudamos essa situação do poder de polícia em sala de aula, né. O alvará, então, ele tem a função, né, de autorizar o particular a praticar um ato. Então, se o particular quiser construir um prédio, construir uma casa, né, ele não pode simplesmente iniciar a sua construção. Não, ele tem que solicitar à prefeitura uma ordem, né, para uma alvará, uma autorização para que ele possa conseguir realizar a prática deste ato, que é construir uma casa. Então, é feito um alvará de construção. Se ele quiser abrir um empreendimento, uma loja, né, ou uma concessionária, né, ou uma papelaria, enfim, não adianta ele simplesmente alugar o imóvel, abrir a papelaria, mobiliar, né, ou mobiliar o escritório, sem que haja ali uma autorização do Estado para ele funcionar, né? E a isso a gente dá o nome de alvará de funcionamento, né? Então, são situações em qual o Estado ele autoriza o particular a praticar o ato ou exercer uma atividade, né? Para demolir uma casa, um prédio, também, né, por questões de segurança, o Estado sempre determina ali a possibilidade, né, a necessidade, perdão, melhor dizendo, do particular ali pedir autorização do Estado para a realização dessa demolição. Isso é feito também por um alvará de demolição, né? Então, toda vez que o particular quiser praticar um ato ou exercer uma atividade sujeita ao poder de polícia do Estado, ele se faz por intermédio de um alvará, né? E demos aí os 3 exemplos: alvará de construção, alvará de funcionamento, né? E alvará de demolição, né? Então, com isso a gente termina aí as espécies de atos administrativos. Vimos aí na aula de hoje o visto, vimos o decreto, né, a diferenciação entre decreto de execução e decreto autônomo, né? Vimos a resolução e terminamos aí com o estudo de alvará, né? Com isso, então, terminamos essa apostila com referência às espécies de atos administrativos. Sempre peço para todos lerem as apostilas, né? Para todos comparecerem nas aulas do Microsoft Teams, realizarem as atividades ali propostas, né? E continuamos na próxima aula com um novo tema, uma nova apostila de direito administrativo. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Até logo.